Convido o professor Guilherme Davoli, psicólogo atuante como psicoterapeuta, professor de psicologia, consultor empresarial e educacional, autor dos livros Admirando a Tempestade e Brincando com o Vento, Vítimas e Aprendizes da Própria História, entre outros, articulista das revistas Mídia Brasil, Evidência e Profissão Mestre, entre outras revistas. Ele realiza eventos e consultorias em prefeituras, órgãos públicos, instituições de ensino e empresas como Centro Universitário Barão de Mauá, Hospital de Câncer de Barretos, entre outros. Ministra palestras, cursos e oficinas em empresas, órgãos públicos e instituições de ensino, desenvolvendo temas pertinentes à educação, relacionamento interpessoal e qualidade de vida. Hoje, ele abordará o tema Reabilitando a Fragilidade Humana. Guilherme, fica à vontade. Muito obrigada. Obrigadão, Mariana. Quero agradecer a todos vocês. É um prazer poder estar falando com todo esse povo da Barão de Mauá, muito especificamente do curso de fisioterapia. E quando me foi dado essa possibilidade de estar abrindo o evento, eu parei para pensar um pouquinho sobre por onde que a gente estaria escrevendo essa nossa história, né? E a ideia de pensar a fragilidade foi o que me veio num primeiro momento. E a hora que eu estava aqui trabalhando sobre fragilidade humana, eu falei, bom, vamos ver qual é a imagem que pode retratar a fragilidade humana. Seria muito interessante a gente observar que falar de fragilidade humana, não é você estar falando de fraqueza humana, não é você estar falando de pessoas fracas, pessoas que não conseguem, pessoas que não são capazes, mas sim falar que o ser humano em si, ele é frágil. E por que é importante a gente ter a certeza que ele é frágil? A gente fala tanto na palavra empoderamento, né? E às vezes parece que estar empoderado é você estar com uma força além do normal, quando na realidade uma das maiores forças do ser humano está na união das diferenças, na forma em que você vai concatenando ideias diferentes, pessoas diferentes, valores diferentes, profissões diferentes, e a hora que a gente começa a trabalhar com esse mix de coisas diferentes, a gente começa a entender o ser humano. Margaret Mead, uma antropóloga, em 1954, ela escreve um livro que até hoje é usado muito nas universidades, e repare, ele é usado absolutamente com o mesmo texto de 1954, logicamente com algumas correções da própria língua, né? Onde ela pesquisa sobre qual é o centro, qual é o cerne dessa coisa chamada bicho-homem, e ali ela descobre que existem 11 características que qualquer tribo indígena em qualquer lugar do planeta apresentam. E dessas 11 características, tem duas que chamam atenção para esse momento. A primeira é que o ser humano ele é um ser coletivo. Ele pode viver sozinho, ele pode caminhar sozinho, mas quanto mais sozinho ele está, menos competente ele se sente, menos produtivo ele se sente, mais próximo daquilo que a gente chama de depressão hoje, pode ser o risco que ele corra. Então, primeiramente, ele é um ser absolutamente coletivo. E, em segundo lugar, o ser humano é um ser criativo, é um ser que não se contenta em simplesmente ter algumas capacidades e encontrar soluções. Ele não é feliz por ele estar tendo tudo pronto, ele não é feliz porque o smartphone dele possibilita ouvir a música que quiser, a hora que quiser, e receber presentes de pessoas, comidas prontas, carro pronto e tudo. Não, ele quer mexer naquilo que ele encontra. O ser humano ele tem uma necessidade de ser além do óbvio, de não simplesmente fazer uma receita. Eu me lembro muito bem, há umas décadas atrás, né? Quando às vezes a gente queria fazer uma comida diferente, e a gente ia lá e pegava o livro de receita. E toda casa tinha um monte de livro de receita. Desde alguns que a gente comprava em bancas de revista ou em livrarias, até um que vinha da avó, da bisavó. E aí você seguia passo a passo o livro de receita. Isso era muito bom, mas o bom mesmo era quando faltava algum ingrediente. E na falta de algum ingrediente, você tinha que fazer uma adaptação à receita. E aí a receita da avó não sei o quê virava a minha receita inspirada na avó, né? E esse é o ponto da fragilidade humana. Nós sempre vamos trabalhar, e agora eu quero que você comece a pensar na profissão que você abraçou, na profissão que você está abraçando, tá? Nós vamos sempre trabalhar com o improvável.
nós vamos sempre trabalhar com o inesperado. Nós não conhecemos técnicas e simplesmente porque a técnica nos foi dada, a gente vai lá e resolve todos os problemas, mas muito especialmente com o uso dessas técnicas, que agora eu vou começar a chamar de ferramentas, com o uso dessas ferramentas, eu vou me aproximando da possibilidade do reabilitar a outra pessoa. Mas reabilitar para quê? Reabilitar para que ela tenha uma vida melhor. Nesses últimos dias, pensando um pouco nessa nossa conversa, eu fui procurar definições da expressão habilitação. Não exatamente reabilitação, mas habilitação. E tinha as coisas óbvias, né? Habilitar é dar habilidade para que alguém resolva alguns problemas. Até que fuçando, eu encontrei essa versão que diz assim: a inteligência habilita a alma ao exercício das virtudes. Habilitar as minhas capacidades de pensamento, somadas às minhas ferramentas, braço, perna, boca, olhos, nariz, ouvido, as minhas competências administradas pela minha inteligência, elas possibilitam que eu coloque minhas virtudes em andamento. E agora há pouco eu citava Margaret Mead quando ela fala: o ser humano é um ser coletivo que transforma o mundo. Mas aí nós começamos a ter muitos problemas e as pessoas começaram a se isolar e as pessoas foram deixando de ser coletivas e optando pela individualidade e deixando de ser criativas, muito especialmente porque começaram a ter medo do que será que o outro vai pensar? O que o outro vai achar da minha atitude? E se eu fizer e alguém não gostar do que eu fiz? E se eu tentar e depois me criticarem? E o medo da opinião alheia foi fazendo o ser humano ficar covarde, frágil diante da utilização de suas ferramentas e da utilização das pessoas à sua volta, dos colegas à sua volta, dos profissionais à sua volta. Entendam, independente de você estar prestes a uma formatura ou se você acabou de iniciar o curso, entenda uma coisa: você está dentro de um processo de aprendizagem que não é simplesmente mais um conhecimento, mas sim um conhecimento que, se você utilizar junto com as suas habilidades de pessoa, vão fazer com que você mude a vida de muita gente que passa por você. Uma coisa é você montar uma estrutura melhor e habilitar alguém no determinado movimento. Outra coisa é você trabalhar junto com a pessoa para que, além dela desenvolver ou dela voltar a ter o determinado movimento, ela tenha o prazer de utilizar aquele movimento. E a partir daí fazer diferença desse mundo que eu falei, que depende da criatividade e depende muito do entrosamento entre as diferentes pessoas. Tem uma imagem que se eu falar que eu não estou com saudade, é mentira, porque eu até estou, porque no meio de todo esse isolamento, é algo que faz muito tempo que eu não faço, que é entrar dentro de um avião e trabalhar em algum lugar. E quando a gente está dentro do avião, a hora que os motores já estão ligados e o avião começa a taxiar ali dentro do aeroporto, a aeromoça ela começa a dar algumas orientações. E nessas orientações, ela vai falando para a gente sobre as portas, as janelas, onde elas estão localizadas, como é que todo esse processo ocorre, até que ela chega nesse momento do discurso em que ela diz assim: atenção, senhores passageiros, em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão automaticamente. Puxem uma das máscaras para liberar o fluxo de oxigênio, coloquem-na sobre nariz e boca, ajustem o elástico em volta da cabeça e respirem normalmente. E agora a parte mais importante: passageiros viajando com crianças ou alguém que necessite de ajuda, lembramos que deverão colocar suas máscaras primeiro, para em seguida auxiliá-los. Esse final do texto ele é absolutamente fundamental. Ele diz assim: você está no meio de uma situação complexa e tem alguém precisando de ajuda. Por mais incrível que pareça, cuida de você, para você poder cuidar dessa pessoa. Porque se você tentar ajudar essa criança, esse idoso, essa pessoa doente, e você não estando bem, é perigoso você morrer e não conseguir ajudar essa outra pessoa a se salvar. Nós temos que parar para pensar um pouco no meio dessa pandemia, no meio dessa condição que a gente anda vivendo, né? E houve um momento em que a Simone falou
que a formação de um profissional humano é fundamental, e isso é fantástico, né? Porque você fala, tá, eu sou um profissional, eu sou um profissional técnico, conhecedor. Não, você tem que ser muito mais que isso. Eu sou um profissional que, além de técnico, conhecedor, eu sou humano. E exatamente por ser humano, eu passo a fazer uma diferença fundamental na vida dessa pessoa que eu estou trabalhando, na vida dessa pessoa que está na minha frente. E de que maneira que eu posso ajudar essa pessoa? Bom, primeiro vamos voltar. Você tem se ajudado nessa pandemia? Nesses praticamente 7 meses que a gente vem vivendo, o quanto que você reclama ou o quanto você está disposto a aprender? O quanto que você questiona ou você está aprendendo a viver com a realidade que você tem na mão? Como é que você tem trabalhado os fatos da vida e não simplesmente a imaginação daquilo que você gostaria que fosse a vida? Às vezes, a gente se apaixona por alguém, e isso é muito bom. Mas às vezes a gente se apaixona por aquilo que a gente gostaria que aquele alguém fosse. E aí é extremamente frustrante, porque a pessoa parece que nunca vai encaixar na nossa vida. Sim, porque eu não estou trabalhando com a pessoa do fato, eu estou trabalhando com a pessoa que eu gostaria que existisse. E às vezes eu não estou trabalhando com o isolamento, eu estou trabalhando com o mundo que eu gostaria de estar tendo. 2020, ele não é um ano nem pior nem melhor, ele é simplesmente um ano raro, um ano que me traz oportunidade de aprender as coisas que eu não estava acostumado, que eu não imaginava. Eu sempre achava que tinha controle. Então vamos lá? Eu, enquanto pessoa, para poder entender o eu enquanto estudante, o eu enquanto profissional, né? Eu, enquanto pessoa, eu estou conseguindo ser alguém que enxerga o mundo real e fala, eu vou viver nesse mundo real? Eu quero trabalhar com esse mundo real? Eu quero trabalhar com as dores, as lamúrias, as dificuldades que o mundo está trazendo? Ou eu estou falando, pô, mas justo na minha vez, justo na minha hora, justo quando chegou o meu momento, acontece uma reviravolta dessa forma. O ser humano ele existe para trabalhar no mundo real, aliado a outras pessoas, lembra, coletivo, e essencialmente desenvolvendo a sua criatividade. Você fala, mas o que é ser criativo? É ser um artista? Não. Ser criativo é fazer algo que nunca ninguém fez na vida? Não, isso também são formas de criatividade. Mas você ser criativo é você usar todas as ferramentas que você tem armazenadas em você em prol da resolução de um problema. É você usar tudo isso que você tem aprendido no teu curso, com mais tudo aquilo que você já aprendeu na tua história de educação, lá no ensino fundamental, lá no ensino infantil, para a gente ir mais longe, para pegar tudo aquilo que você já aprendeu, inclusive com a internet, com a TV, com teu pai, tua mãe, tua avó, com seus amigos. Eu aprendo tudo, porque todo esse montante de informações, ele vai servindo de base para que eu, estruturado nessa minha história, eu consiga pegar as ferramentas corretas, a ferramenta técnica e mais a minha ferramenta empática e me relacionar com a pessoa que está na minha frente. Você fala, tá, mas relacionamento empático. A gente usa muito a palavra seja empático com as pessoas, e às vezes a gente fala assim, fulano de tal é muito empático, fulano de tal consegue ter empatia o tempo todo, porque ele faz aquilo que as pessoas gostam. Opa, peraí, isso não é empatia. Você fazer aquilo que as pessoas gostam, as pessoas querem, é você ser simpático. Eu agrado as pessoas. Isso é bom? É. Isso faz bem? Não sei. Porque às vezes eu faço aquilo que a pessoa espera. Eu resolvo até a dificuldade que ela está tendo, mas ela sai de perto de mim tão vazia quanto chegou. O que é você ser simpático? É você fazer pela pessoa aquilo que ela deseja. É você agradá-la do jeito que ela deseja. Quando a gente fala sobre acomodação digital, simpático, deixa as pessoas viverem seu mundo isoladas, cada um no canto. Isso é simpatia. O que é você ter empatia com alguém? Pega a definição mais simples de todas. É você se esforçar para poder enxergar o mundo a partir do olhar daquela pessoa. É você poder se esforçar e enxergar o mundo a partir das dificuldades daquela criança que tem uma determinada paralisia infantil ou até uma paralisia cerebral.
É você se esforçar no atendimento daquela criança que tem uma síndrome específica, para além do tratamento daquela criança, você compreender quais são as inseguranças e as solicitações da mãe, do pai, da pessoa que acompanha aquela criança. Talvez você fala, pô, mas espera um pouquinho, você é psicólogo, eu estou me formando em fisioterapia, a tua função é trabalhar isso. Não, meus queridos. A psicologia, ela é uma ferramenta que por acaso também está na mão dos psicólogos, mas ela é uma ferramenta da compreensão das pessoas. Quando a gente fala em psicologia, nós estamos falando do estudo da alma. E quando eu falo alma, eu não estou falando no aspecto espiritual, eu estou falando alma no sentido mais grego da palavra, que é o ser humano como um todo, o ser humano por inteiro, o ser humano com as suas características psicossomáticas, que fazem com que ele, diante de uma determinada emoção que ele não compreende, o corpo reaja de forma inadequada e vice-versa. Será que eu tento ser empático? Ou às vezes eu tento ser legal com as pessoas? Será que eu quero compreender a dor daquela pessoa para junto com ela, no diálogo com ela, ou até na troca do olhar, nesse período de tanta máscara? Às vezes as pessoas falam, como é que eu posso dar um afeto se eu não abraço, se eu não beijo? Não, meu querido. A relação do ser humano, ela é pelos olhos. O abraço, o beijo, ele é muito simbólico. Um exemplo muito claro disso é que a gente aqui no estado de São Paulo, no sul, pedaço do sudeste de maneira geral, a gente quando conhece alguém e vai cumprimentar, tem o hábito de dar um beijo. Quando você vai para o norte e nordeste do Brasil, se você der um beijo, já vão brigar com você, porque você tem que dar 2 beijos. E existem algumas situações mais específicas ainda, ali na região do Acre, na região de Rondônia, em que as pessoas adoram receber 3 beijos. Mas o que é mais afeto? 1 beijo, 2 beijos, 3 beijos? Não. Olhar de afeto. E de repente você tem uma senhora para atender. Ela está com dores. Ela traz uma doença, ela tem um quadro, ela saiu de uma cirurgia. Ela tem muitas dores e você vai ali aliviar as dores. Aliviando o corpo, eu resolvo tudo? Pode ser. Se ela tiver o afeto lá da casa dela que complementa o processo. Mas no mundo onde as pessoas estão tão solitárias, será que as pessoas estão tendo o afeto na casa delas? Você vai falar, pô, mas espera um pouquinho, eu estou fazendo um curso, eu não vou ser pai, mãe, nem neto e ou filho de alguém no meio do atendimento, eu não seja nada disso, seja simplesmente humano. E lembra, o humano, ele é coletivo e ele é criativo. Quero mostrar para vocês um texto que eu gosto muito, 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 de um poeta português chamado José Almada Negreiros. Observe que esse poeta português, ele nasce no século XIX, vai estar lá a data de nascimento dele, e morre em 1970. Esse texto é de 1931 e ele vai falar para a gente num português de Portugal, então há um detalhezinho no verbo ali, mas que eu acho bem interessante da gente pensar junto quando o Zé Almada vira para a gente e diz assim: quando eu nasci, as frases que hão de salvar a humanidade já estavam absolutamente todas escritas. A única coisa que faltava era salvar a humanidade. José Almada Negreiros está dizendo para a gente, cara, a gente estuda, né? A gente estuda muito. A gente vai super bem nas provas. A gente faz trabalhos brilhantes. Eu estou pronto para exercer. Não tá, não. A gente estuda muito e a gente vai estudar muito e vai estudar muito o resto da vida. Em primeiro lugar, porque a gente sempre vai ter coisas para aprender, especialmente de alguns anos para cá, a velocidade do conhecimento nos tem possibilitado isso. Mas em segundo lugar, porque quando o ser humano está aprendendo além daquilo, aprendendo além do óbvio, ele vai se sentindo mais competente. E aí há um dado muito importante. Quanto mais competente a pessoa é, mais baixo ela fala. Quanto mais competente a pessoa é, menos ela quer se exibir. Quanto mais competente a pessoa é, mais ela consegue ter tempo para ajudar outras pessoas. Eu me lembro muito bem de uma viagem que eu fazia pelo interior de Goiás, ali próximo da cidade de Rio Verde, e passou um caminhão na minha frente, e no caminhão, as pessoas hoje não têm muito hábito, mas elas tinham muito hábito de colocar frases nos para-choques de caminhão, né? E estava escrito assim: se você precisar da ajuda de alguém, peça para quem não tem tempo.
E eu achei essa frase absolutamente genial, porque ele está falando, cara, você quer que alguém te ajude? Peça para alguém que está sempre estudando, está sempre trabalhando, está sempre interessado, que não se contenta simplesmente em falar, eu tenho um diploma, eu formei não sei aonde, eu já tenho tantos anos de experiência, porque se você tiver tudo isso e você congelou, você não é ninguém. Você não é absolutamente nada. Você é um currículo. E um currículo não faz com que as pessoas à sua frente venham a ser felizes, mesmo com toda a técnica que está na sua mão. A questão da empatia, então, é olhar o mundo com os olhos do outro. E aí volta no Zé Almada, né? Quando ele fala, quando eu nasci, todo mundo já sabia quais eram as receitas para a gente viver bem. O problema é que ninguém põe em prática. E a gente gasta tempo, mas absurdamente tempo demais, tentando achar o culpado das nossas dores, tentando achar o culpado dos nossos problemas, do nosso dia a dia. Observe, então, que se você quer ser um grande profissional, usufrua de tudo que essa semana vai estar te trazendo. Eu dei uma olhada na agenda e vi as palestras que estão marcadas. Falei, cara, isso é técnica, isso é conteúdo, isso é absolutamente coerente para quem estiver disposto a olhar, a ter brilho nos olhos e querer melhorar o mundo de posse de todas essas ferramentas. Eu acho que esse é o ponto central que a gente tem que estar trabalhando. Lembra, a psicologia não é uma arma do psicólogo. A psicologia é uma ferramenta para compreender quem é a outra pessoa, e aí, por mais que você se sinta frágil diante da outra pessoa, quando você olha nos olhos, você é capaz de compreender o que está acontecendo ali. E até que ponto você, sem precisar usufruir da sua autoridade, você possa, em conjunto com ela, construir uma próxima história. O Renato Teixeira e o Dominguinhos, há mais ou menos uns 21 anos atrás, eles compuseram uma música que eu acho absolutamente fantástica, que fala sobre amizade, né? E essa música, Amizade, ela traz para a gente vários recursos, e talvez você fale, pera um pouquinho, mas nós estamos na Jofiban, isso aqui é um encontro profissional, você acha que amizade é a palavra certa? Não deveria se usar expressões tipo parceiros de trabalho? Falando, não, amizade, a amizade profissional, a amizade daquele que confia no outro. Vocês não imaginam, enquanto eu estava aqui aguardando para entrar e estava ouvindo a Simone e o Everaldo, um tirando sarro do outro o tempo todo por causa de uma sala, e aquilo era amizade. Técnica profissional, conhecimento técnico, mas amizade. E a amizade fazia grande diferença. Só que antes de colocar para vocês um pedacinho da letra de Renato Teixeira e Dominguinhos, eu queria fazer uma recomendação para que você, depois que acabar as duas lives de agora à noite, para que você dê uma passadinha no YouTube e ouça uma música do Michael Jackson, quando ele ainda era criança, e pega a versão. Eu, pessoalmente, indico uma que não é o Michael Jackson que está cantando, tá? Quem está cantando é a Fernanda Takai, da banda Patufu, de Belo Horizonte, né? E a música é Ben, B-E-N. Ben, um ratinho. Todo mundo já ouviu, mesmo que você seja muito novo, você já ouviu essa música, mas eu quero que você preste atenção na letra. Ele fala da amizade dele, criança, com o ratinho dele. E durante a música ele vai falando da importância de você ter alguém em quem você confia e que anda com você. E aí chega no refrão, e lá no refrão ele vai falar assim, antes era eu e para mim, agora é nós e para nós. E lembra, quando eu falei de Margaret Smith, nós somos seres coletivos que transformam o mundo, que melhoram o mundo, que se abastecem de ferramentas para o mundo. Um cara chamado Howard Gardner, ele faz uma citação interessante sobre para que a gente aprende coisas. Ele fala a importância do conhecimento é para que o indivíduo se alimente de tudo aquilo que é dado a ele e deseje ardentemente transformar o mundo em que ele está. A importância do curso de fisioterapia, da estrutura do curso, dos conhecimentos do curso, do diálogo dos professores com os alunos, não é simplesmente para que você aprenda algo porque tem prova semana que vem, mas é porque você aprenda algo e deseja ardentemente transformar o mundo a partir daí. Olha o que o Renato Teixeira e o Dominguinhos falam na música Amizade Sincera, que eu citei agora há pouco. Eles começam falando:
a amizade sincera é um santo remédio, é um abrigo seguro. Quando você está diante de um paciente, pode ser que essa relação entre vocês seja durante um mês, uma vez por semana. Pode ser que dure anos, inclusive com você frequentando a casa dele no trabalho que você está realizando. Pode ser que aconteça uma ou duas vezes, e pode ser que sejam sessões longas pela complexidade do caso, ou pode ser sessões muito rápidas até, mas na hora que você está com aquela pessoa, aproveita o gancho dessa conversa e pensa quando você está com as pessoas que você ama, com as pessoas da tua casa, com os seus colegas de classe, com a tua turma de TCC, quando você reúne as pessoas, tá? Você já parou para pensar que as pessoas são para você e você para elas, desde que vocês sejam monstruosamente honestos, que as pessoas são remédios, que as pessoas curam e que as pessoas são abrigo, que as pessoas não me deixam sozinhos. Quantas vezes durante a pandemia você se sentiu abandonado? Quantas vezes durante a pandemia você mandou um WhatsApp para alguém e a pessoa demorou um pouquinho para responder, ou aliás, demorou um pouquinho para ver, e você já ficou com aquela sensação que foi abandonado no mundo? Quantas vezes você se acha, né? Quantas vezes você acha que você é a pessoa mais importante do mundo e por isso parece que todo mundo tem que nos obedecer? Quantas vezes a gente faz isso? Nós precisamos pensar sobre os problemas que vivemos, sobre as dificuldades que temos. Nós precisamos pensar como somos sendo profissionais, sobre para quem é que trabalhamos e por que é que trabalhamos e qual o sentido daquilo que nós fazemos, independente da profissão que cada um tenha. Essa profissão ela não é meramente um ganho financeiro, ela consequentemente deve gerar um ganho financeiro, mas a grande sacada é quando você sente que aquilo que saiu da sua cabeça, da tua mão, do teu conhecimento e até do teu arrojo de utilizar esses conhecimentos ao máximo, você conseguiu fazer alguma coisa de diferente pela outra pessoa. Você conseguiu construir alguma coisa por outra pessoa. Diante de problemas tão marcantes, eu quero trazer para vocês um filósofo francês que praticamente chegou aqui pertinho da gente dentro da sociedade, porque ele faleceu não faz muito tempo, que é Jean-Paul Sartre. E olha que interessante o que Sartre nos alerta diante das dificuldades que a gente tenha na vida. Qualquer dificuldade, ele diz assim, o mais importante de tudo não é o que fizeram de você, mas o que você vai fazer com o que fizeram de você. O mais importante de tudo não é a minha mãe me desqualificou, me compararam demais com meu irmão. Essa pandemia veio justamente na hora que eu ia dar um arranque e não deu. Meus amigos me abandonaram, alguém me sacaneou. Por que eu fui ter aquela doença naquela época? Não, isso não é importante. O mais importante de tudo é o que eu estou fazendo com as coisas que o mundo faz comigo. Não que eu seja super-herói, eu não vou sair ileso de nenhuma experiência da minha vida. Mas você não tem a dúvida que é fantástico quando você, depois que passa pela dor, você cresce. Quando eu comecei a minha carreira, em 1983, eu imaginava que eu simplesmente conseguiria tudo com todos os casos que eu viesse a trabalhar na vida. Passado mais ou menos uns 7 anos, uma pessoa que eu tinha começado a atender fazia pouco tempo, eu acho que eu tinha atendido no máximo, umas 5, 6 sessões. Essa pessoa foi atendida por mim numa quinta-feira e na sexta-feira se suicidou. E eu fiquei sabendo disso só na segunda, quando a família me procurou para me agradecer do que eu tinha conseguido fazer. E que eles reconheciam que não tinha nada a ver o que aconteceu. O suicídio não estava na minha mão, né? Mas eu não consegui reconhecer. E eu arrastei uma culpa que durou anos e anos, com a sensação de o que foi que eu fiz de errado, ou pior, o que foi que eu não fiz. Nós somos pessoas que precisamos aprender a nos perdoar. E é por isso que o coletivo nos fortalece. É por isso que o coletivo nos faz aprender. Dentro desse texto de Jean-Paul Sartre, quando ele fala o que você vai fazer com o que fizeram de você? Eu tenho certeza que eu aprendi muito mais quando deu tudo errado do que nas vezes em que foi dando tudo certo.
E isso é o fundamental para a gente poder caminhar em paz, para a gente poder ter equilíbrio. O nosso assunto é: vamos reabilitar a fragilidade humana? Vamos. A gente reabilita a mão, o dedo, a gente reabilita a coluna, a gente reabilita a postura da pessoa diante da vida, e nessa hora a gente está dando condições da pessoa se reabilitar enquanto pessoa. Você é uma ferramenta, eu sou uma ferramenta. O administrador de empresa é uma ferramenta, o advogado é uma ferramenta. Nós somos ferramentas. Nós não somos, às vezes a gente acha que nós somos os controladores da ferramenta. Não, nós também somos ferramenta. E nós somos ferramenta conduzida pelo conhecimento que temos, mas muito especialmente pelo conhecimento que ainda não temos. Existe uma hora em que a gente aprende o que se sabe, a gente aprende cinesiologia. Existe uma hora que a gente aprende o que não sabe, é o que eu vou fazer com esse caso aqui na minha frente. Nesses meus muitos anos de carreira, já houve situações em que eu atendi alguém e da hora que eu terminei o atendimento, a primeira consulta, eu falei: meu Deus, eu acho que eu matei aquela aula que falava desse assunto. Eu não sei o que fazer com esse caso. Eu acho que nesse dia eu não fui na aula, porque é impossível. E depois eu fui descobrir que não. Por mais que eu faça um curso de 30 anos, sempre vai aparecer um caso que eu nunca ouvi falar na vida. Sempre vai aparecer uma situação absurdamente inusitada. Sempre vai aparecer o estranho. E esse é o verdadeiro teste de que Deus dá para a gente, para que a gente possa claramente enfrentar problemas, viver diante dos problemas, crescer com os problemas. Por falar em problema, existe um texto de um autor desconhecido, e olha que esse texto me acompanha há muito tempo, e eu já procurei esse autor em todo lugar. Se por acaso um dia alguém descobrir, me avisa, porque eu me sinto muito mal de falar que é um autor desconhecido e de repente ele tem um autor. O texto chama A Pedra, mas eu gostaria de ler interpretando um pouco o texto. E por isso eu gostaria que você pensasse que o nome dele é A Pedra, mas ele poderia se chamar O Problema. E aí você tente se encaixar dentro desse perfil. Acompanhe o texto comigo, ele vai falando assim: o problema. Os distraídos tropeçam nos problemas. Já as pessoas brutas e agressivas, quando têm um problema, usam como arma e agridem outras pessoas. Os empreendedores, que eu espero que sejam absolutamente todos nós, quando tem um problema, eles tentam construir algo novo, lembra? O coletivo e o transformador. Os trabalhadores, cansados de tanto trabalho e esforço, eles sentam um pouco para descansar e pensar melhor. As crianças brincam com problemas, enquanto que Carlos Drummond de Andrade, diante de um problema, uma pedra, ele fez um poema. Já Davi, com essa mesma pedra, com esse mesmo problema, ele conseguiu matar o gigante Golias. E Michelangelo passou pelo desafio do enigma da grande pedra e fez a mais bela escultura. Em todas as histórias do ser humano enfrentando problemas, de cada um de nós enfrentando as dificuldades, por enquanto, durante o curso, daqui a pouco, diante do paciente. Cada um de nós vai estar sempre com os problemas. E a grande diferença não vai estar em que problema eu estou enfrentando, mas em qual é o tipo de atitude que eu tenho que ter diante desse problema. Lembra que tem esse detalhe do texto que fala de Michelangelo, né? Michelangelo aceitou um desafio absurdamente difícil. O desafio de Michelangelo era trabalhar um tema específico. Ele não podia mudar o tema, mas com uma pedra de mármore de Carrara. A pedra de mármore de Carrara é uma pedra extremamente bonita, só que ela é muito dura para quem vai talhar. Você não vai batendo devagar e lascando. Você tem que bater com muita força, porque senão você não faz nada. Você mal risca a pedra. E além dela ser muito dura, ela é cheia de nervura. Então, quando você vai batendo, de repente você bate numa nervurinha, ela trinca. Imagina que eu estou esculpindo o rosto e de repente cai um pedaço da orelha. Cai, você fala: e agora? Né? Dá para colar? Não, não vai colar, não vai parafusar. Talvez eu tenha que desmontar o rosto inteiro, a cabeça toda e começar de outro jeito. Mas lembra, ele não pode fugir do tema. Então, vamos imaginar que o tema fosse trabalhar com essa pedrinha azul que está aqui na minha mão, tá? Então ele começa trabalhando assim, de repente quebra essa parte de cima.
Aí ele vai lá no desenho e muda, e aí ele vai fazer a pedrinha virada assim. Mas tem que ser a pedrinha. Ele tem que fazer o tema ser preenchido de qualquer forma. 100 dias Michelangelo levou para fazer essa obra. E aí, quando ele vai apresentar para as pessoas, ele fala: essa é uma obra minha, de Michelangelo, que seguiu a autorização da pedra. Eu não fiz o que eu queria, eu fiz o que a pedra disse que eu podia fazer. Eu não atendi do jeito que eu imaginava, mas eu trabalhei diante do mundo real e da pessoa que está na minha frente da forma real. Nos 100 dias em que eu trabalhei a pedra, ela trincou errado pelo menos uma vez, todos os dias. E toda vez que ela trincava errado, eu ficava com raiva. Desculpa a palavra, eu ficava puto da vida. E nessa hora, eu tinha que respirar e passar a raiva. Olhar para a pedra inteira. Voltar lá no meu desenho, sem perder o objetivo central. E aí eu ia para a pedra e continuava lascando a pedra. Ao final dos 100 dias, a obra que eu fiz, ela é extremamente mais bela do que aquela que eu imaginei. E o tempo todo, ela foi a obra que me desobedeceu. E eu tive que trabalhar com os recursos que eu realmente tinha. A obra de Michelangelo, que absolutamente nunca obedecia, é a Pietà de Michelangelo. A Pietà de Michelangelo era o grande objetivo. Era Maria em pé, abraçada ao corpo de Cristo morto, como se ele tivesse com a cabeça caída aqui no ombro e ela levando, o filho. A pedra foi quebrando e foi quebrando e foi quebrando e já não dava mais para ser em pé, até que chegou numa hora em que ficou Maria sentada num banco e o corpo do filho desfalecido no colo dela. O objetivo nunca foi perdido. As dificuldades sempre deram raiva, deram uma sensação de impotência diante da vida. Mas havia algo muito mais importante, e era eu ser um ser transformador que, pensando no coletivo, usa todas as ferramentas possíveis em prol daquilo que é o meu plano, que é fazer diferença no mundo, que é o preceito fundamental, que é de fazer o máximo possível um pelos outros. Possível pelo paciente, o máximo possível pelo colega, mas ele deixa claro que isso só vai acontecer se você fizer o máximo possível pelos seus amigos, se você fizer o máximo possível pela sua família, se você simplesmente fizer o máximo possível. No meio de toda a história, ele ainda descobre que está com câncer, mas mesmo com câncer, ele continua fazendo o máximo possível pelas pessoas. E a expressão básica que ele usa, a expressão que ele vai utilizar em todas as situações profissionais, mas inclusive nas situações que envolvem a família dele, ela diz isso: o que eu posso fazer por você agora? O que eu posso fazer por você hoje? Na hora que você está com raiva, cansado, irritado, na hora que você fala, não aguento mais esse negócio de pandemia, não vejo a hora de ir para sair um pouco, de ver as coisas, e você vê as outras pessoas mal, dentro da tua casa, pelo WhatsApp, nos grupos de trabalho, tá? Você simplesmente fica atormentando os outros que já estão atormentados, ou você é capaz de falar, peraí, né, eu estou sofrendo, mas mesmo que eu esteja sofrendo, lembra da história do médico? Ele com câncer, o que eu posso fazer por você? Aí você fala, cara, mas isso é uma bondade extrema? Não, isso é uma esperteza fantástica. Porque quando eu faço o melhor por alguém, eu absolutamente me sinto útil. E quando eu me sinto útil, eu absolutamente não deprimo. Porque essa sensação depressiva, que é a sensação de para que eu estou aqui, ela vai se esvaziando quando eu descubro que se eu não sei para que eu estou aqui totalmente, mas eu sei o que eu estou fazendo aqui agora. Para ajudar aquela pessoa na dor, para pegar um copo de água para outra, para ouvir a história da outra. Grandes profissionais são aqueles que não se bastam do conhecimento que têm. E são aqueles que não separam completamente a questão pessoal da questão profissional. Óbvio que tem momentos que eu tenho que ter essa separação, mas se possível, seja uma grande pessoa para ser um grande profissional. E as grandes pessoas, elas precisam seguir os preceitos de tudo aquilo que elas conhecem. Lembra do Almada Negreiros? Ele falava, todo mundo sabe salvar a humanidade, só que ninguém pratica.
e quem põe de verdade. Para mim poder fechar essa conversa e ficar à disposição para responder alguma pergunta, se alguém desejar, eu quero trazer um texto muito legal do poeta mineiro Fernando Sabino, que escreveu isso há muitas décadas atrás e que, com certeza, não podia imaginar que um dia o mundo ia parar. Aliás, isso é muito legal, né? Não é a clínica, não é a faculdade que parou, não é Ribeirão Preto que parou, é um planeta que parou. É um planeta que parou porque o planeta não estava bem, não estava se cuidando. E o pior, que continua não se cuidando. Nós podemos, inclusive, vir a ter outras paradas no futuro. Por isso que é tão importante aprender com essa agora. Acompanhe aí o que Fernando Sabino escreveu, sem saber que a gente estaria no meio de uma pandemia num determinado momento. Ele fala assim: depois de tudo ficaram três coisas. A certeza de que estamos sempre a começar. A certeza de que é preciso continuar. A certeza de que podemos ser interrompidos antes de terminar. Por isso nós devemos fazer da interrupção um caminho novo, da queda um passo de dança, do medo a escada, do sonho uma ponte, da procura um encontro. A Jofiban é um evento fundamentalmente de formação de profissionais, mas com certeza profissionais que tenham caráter, profissionais que façam diferença no lugar que passam, profissionais que quando chegam no lugar, eles são respeitados pelo conhecimento que eles têm, mas pela empatia que eles esforçam em ter, pelo esforço que eles demonstram para não serem óbvios. Porque os óbvios, meus queridos, num mundo que tudo muda de uma forma altamente rápida, os óbvios serão esquecidos. E na medida em que você não venha a ser óbvio, você vai ter toda a possibilidade de ser lembrado como aquele que fez a grande diferença na vida de alguém. Mas vamos combinar uma coisa antes de acabar? Já que é para a gente fazer diferença na vida de alguém lá fora, começa a fazer alguma diferença positiva na vida de alguém dentro da tua casa. E depois aproveita e faz uma diferença na vida dos seus próprios colegas. E depois faça a diferença na vida do pessoal que vai passar pela clínica. E depois que você treinar essa questão muito claramente, você vai fazer uma diferença fantástica no mundo. Você fala para quê? Para nada. Só para você ser humano. Porque humano é fundamentalmente isso. Aquele que faz diferença entre pessoas diferentes. Mas não diferença naquele sentido antigo de discriminação. Diferença. Aquele que sempre vai falar algo além do óbvio. Aquele que sempre vai construir alguma coisa que é mais positiva. A minha profissão está na mão de vocês. A psicologia é uma ferramenta para todo mundo. Seguindo o Rubem Alves, você pode escolher se você quer ser um pé de eucalipto ou você quer ser um pé de jequitibá. Os pés de eucalipto, especialmente esses usados para a produção de papel, quando você passa na estrada, e aqui perto de Ribeirão você encontra muito isso, na estrada próxima a Luiz Antônio, quando vai para Araraquara, ou mesmo na Anhanguera, depois que você passa a própria entrada de Luiz Antônio direito, pés de eucalipto. É um pezinho atrás do outro, um igualzinho ao outro, todos idênticos. A máquina já vem e corta todos direitinho. Eles são ordinários, eles seguem ordens, eles estão tudo certinho, não traz novidade nenhuma. Passarinho nem procura canto. Quando você pega um pé de jequitibá, eles são gigantescos, eles duram séculos. E na copa de um pé de jequitibá aparecem muitas outras plantas, muitas outras aves, muitas outras vidas. Não existe um jequitibá parecido com o outro. Mas quando você encontra vários jequitibás juntos, você encontra algo absolutamente mais vivo. E a vida é feita pela diversidade. Quem consegue conviver com a diversidade dentro da profissão é alguém que vai fazer diferença altamente positiva no mundo. Tá ok? Eu fico por aqui. E fico à disposição de vocês para responder algumas perguntas. Temos mais alguns minutinhos. Quem vem conversar comigo aí? Olá, professor Guilherme. Oi, Ana Paula. Pode ficar à vontade, professora. Eu gostaria de fazer uma pergunta, né? Eu estava seguindo outro dia uma palestra
e era um publicitário, e ele falava muito de que ele estava em Nova York quando aconteceu o acidente lá do terrorismo do World Trade Center. E ele disse o seguinte, que no início ele participou, ele viu, ele estava próximo, que foi uma tragédia enorme e que no início ele sentiu que Nova York ficou uma cidade esplendorosa, as pessoas educadas. Cortou a transmissão. Você está me ouvindo, Guilherme? Acho que não. Para mim ele tá travado. Para mim também. Oi. Isso, olha. Ai, Heloísa, travou, eu voltei. Você disse que ele estava em Nova York quando aconteceu todo o problema lá. Acho que travou outra vez. Do acidente do World Trade Center. E isso, pode continuar. Exato. E aí, ele disse o seguinte, que logo após o acidente, né, logo após o ato terrorista, houve uma mudança radical em Nova York nos moradores de Nova York. Todo mundo se tornou pessoas educadas, a maioria, né, uma grande maioria, um sempre tentando ajudar o outro, todo mundo passou a falar bom dia, boa tarde, boa noite, enfim, se integraram de uma forma muito bonita, muito modesta, uma forma muito bacana. E ele falou que com o passar dos anos, as pessoas voltaram a ser aquelas pessoas que não cumprimentavam, que não davam um bom dia, que não olhavam para o outro e tentavam ajudar, atravessar a rua, enfim. E ele falou que isso ele sentiu muito, porque ele gostou muito daquilo que ele viu, né? Ele sentiu uma empatia muito grande com a cidade. E que até gostaria de sair fora de lá por conta dessa mudança que teve. Então ele percebe o seguinte, que numa tragédia, né, como no caso da pandemia, inclusive ele falou isso por conta da pandemia, as pessoas mudam momentaneamente. E eu gostaria de fazer uma pergunta. Existe uma possibilidade dessas pessoas, nós, não mudarmos? Como fazer para isso não acontecer? Então, existem dois fatos muito interessantes. Primeiro, os dois números que eu vou usar agora são números meus, tá? Não são números científicos. Mas eu acredito sinceramente que 30% das pessoas estão sempre dispostas a aprender, estão dispostas a conhecer. E, infelizmente, nós temos 70% que sempre está disposto a reclamar, porque é muito mais fácil culpar alguém de alguma coisa. Mas aconteceu durante todo esse período do isolamento social que duas notícias conseguiram fazer com que o assunto coronavírus e o assunto política passassem para segundo plano. A primeira notícia foi quando George Floyd foi morto numa transmissão ao vivo, né, pela internet, e a partir dali se desabrocha todo o movimento antirracista que está cada vez ficando mais forte, absolutamente graças a Deus, mas precisou de uma tragédia para que aquilo viesse. Tá? E a segunda, que nesse aspecto até me chama mais atenção, foi quando a gente teve aquela grande explosão em Beirute, no Líbano, uma explosão que aconteceu no porto da cidade, que fica relativamente próximo ao centro, e ali mais de 200 pessoas morreram, mas o volume de gente desabrigada e de prédios destruídos foi gigantesco, né? E vamos lembrar, Beirute, aliás, o Líbano como um todo, governado por uma estrutura tão caótica que poucos dias depois totalmente se demitiu. O coronavírus em altíssima condição socioeconômica, principalmente a financeira, terrivelmente grave, muito, muito mais do que o Brasil. Uma região que é lotada de pessoas das mais diferentes religiões, das mais diferentes nacionalidades, com muitos conflitos. E o que aconteceu por volta de 6, 7 horas depois, na grande explosão, é que as pessoas, sabendo que não poderiam contar com o governo, com ajudas, as pessoas começaram a pegar vassoura, rodo, escovão, carrinho de pedreiro, enxada, pá, e elas começaram a limpar as ruas, e mais do que isso, elas começaram a trazer para suas casas, e observe que não foi trazer para comer alguma coisa ou para dormir essa noite, foi trazer para morar comigo junto pessoas desconhecidas de outras nacionalidades. E vários brasileiros, inclusive, foram acolhidos por essas pessoas. E aí você fala, eles aprenderam
foi nessa explosão? Não, eles não aprenderam há 6, 7 horas atrás. Eles aprenderam porque há mais ou menos 7 anos atrás, o Líbano passou por uma guerra civil e muita criança morreu no colo de pais e de mães, muitas pessoas amputadas, muitas famílias destroçadas, e eles já tinham vindo de outras tragédias, de conflitos naquela região da Europa Oriental. Haviam muitos conflitos, desde conflitos religiosos, conflitos políticos, e aí a guerra civil, né? E aí tudo juntou, e no meio dessa soma de dores, as pessoas aprenderam a desenvolver a questão da solidariedade. Aliás, vou até trocar a frase, elas aprenderam a repraticar a solidariedade, porque a solidariedade ela é uma atitude humana. As crianças conseguem ter solidariedade. Então, eu acho que esse é um processo que se aprende sim e pode se aprender para o resto da vida. Infelizmente, as pessoas parece que trabalham com uma memória curta, e aí elas aprendem, mas elas precisam sofrer mais para aprender mais. Eu gostaria muito que todos nós que estamos aqui nessa reunião prestássemos atenção, e se é que o Brasil todo não vai aprender, ou o planeta todo não vai aprender, que pelo menos a gente tente a reaprender a prática da solidariedade, e da solidariedade dentro dos aspectos profissionais, a partir do momento em que nós estamos vivendo esse isolamento social.